Fala, torcida do Botafogo, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês aí a repercussão da vitória, grande vitória do Botafogo em cima do Corinthians, fora de casa, dentro de Itaquera. O Fogão conseguiu sair com a vitória com gol de Júnior Santos. Vamos aqui com comentários do programa Show do Esporte, já deixando os créditos aos canais da Band na plataforma do YouTube. Torcedor botafoguense, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais torcedor do Botafogo. E comentem aí o que acharam da grande vitória do Fogão ontem em cima do Corinthians. Agora, bora pro conteúdo. Freitas. Mesmo com boa posse de bola, o Timão pouco assustou o goleiro John na primeira etapa. No segundo tempo, o Savarino fez Carlos Miguel trabalhar pela primeira vez no jogo. E aos 13 minutos, Cuiabana encontrou o Júnior Santos na área, que finalizou na saída de Carlos Miguel e fez 1-0. O Corinthians seguia com um futebol frio e sem criatividade. Já o Botafogo seguia nos contra-ataques com o Júnior Santos. E a grande chance do Corinthians no jogo foi nessa finalização de Yuri Alberto, que acertou a trave aos 40 minutos. O Timão teve outras oportunidades de empatar. E nos acréscimos, Fausto Vera, mesmo escorregando, levou perigo ao gol de John. Fim de jogo, vitória do Botafogo por 1-0, que fez a equipe carioca assumir provisoriamente a liderança do Campeonato Brasileiro. Já para o Corinthians, é momento de amargar a zona do rebaixamento. A gente sabe que precisa melhorar, né, no Campeonato Brasileiro, porque já aconteceu ano passado isso também, de deixar passar muito tempo, de se recuperar no Brasileiro, e a gente terminou brigando para não cair. A gente sabe da situação, a gente está incomodado, a gente fica desconfortável nisso, mas a gente vai trabalhar para poder sair dessa e com certeza vamos sair e vamos brigar lá em cima. Ele não justifica em nenhum momento os 5 pontos que apenas temos no campeonato ao final de 21 possíveis. A mim pagam para arranjar soluções e eu, enquanto treinador, é isso que eu busco. É uma maratona, portanto, nós no final é que vamos fazer as contas e vamos atingir os nossos objetivos. Se olharmos com justiça para aquilo que foi o jogo, diremos que só podia vencer o Botafogo por aquilo que fez, por aquilo que criou, pelas oportunidades que desperdiçou, inclusive. Mas é uma vitória só. Portanto, concretamente sobre aquilo que é o tabu de vencermos aqui neste estádio, a mim, confesso que não me diz rigorosamente nada. É uma vitória importante para nós e frente a um rival difícil, isso sim. Arthur Jorge, outro português. Em campo, foi melhor que o Antônio Oliveira. Ele é melhor que o Antônio? O que você acha desse técnico? Olha, vamos lá. Tentando ser o mais justo possível, o Arthur Jorge é mais treinador nesse momento do que o Antônio Oliveira. É mesmo? É. Bom, eu não estou aqui para ser politicamente correto, eu não estou aqui para dizer aquilo que as pessoas querem ouvir, eu estou aqui para basicamente fundamentar as minhas posições, e o histórico do Arthur Jorge é um histórico melhor do que o Antônio Oliveira. O Antônio Oliveira, ele veio para o Brasil, menino, ele foi trazido para o Atlético Paranaense, o Paulo Autuori tem muito carinho por ele, ele fez um trabalho incrível lá no Atlético Paranaense, mas sempre com a tutela do Paulo Autuori. Depois, claro, ele tem uma história interessante aqui no futebol brasileiro, no Cuiabá, né? É claro, legal, é responsável por isso, mas não dá para comparar. O Arthur Jorge é um treinador mais velho, mais experiente e que vinha fazendo um trabalho incrível no Vitória de Guimarães, que é um time que não é o Sport, que não é o Benfica e que não é o Porto. Então, para esse momento de vida, claro que daqui a 6 meses as coisas podem mudar, mas para esse momento de vida dos dois, eu não tenho dúvida em afirmar que o Arthur Jorge é um treinador melhor do que o Antônio Oliveira. E olha, te digo mais, eu vi um Corinthians ontem assustado na defesa. Eu não gosto de time assustado na defesa. Quando o time está assustado na defesa, é porque ele não está bem preparado. Você não tem uma cozinha bem arrumada. Você, imagine que quando você entra na sua cozinha, se tiver tudo no lugar, você precisa de uma travessa. Você vai lá e sabe que a travessa está aqui. Você precisa de uma espátula. Você vai lá e pega direitinho a espátula lá, porque está tudo organizado, a sua cozinha é organizada. Se alguém coloca a espátula no lugar diferente, você já vai pegar a espátula, já não está lá, você já começa a ficar incomodada.
é a cozinha do Corinthians. Acho que é uma cozinha incomodada. Eu não gosto dessa ideia do Félix Torres jogando com o Kaká. Acho que os dois não são bem entrosados. Mas, Elia, é isso que não dá para entender e eu quero te fazer algumas perguntas para ouvir a sua opinião. Não dá para entender como um Corinthians, o mesmo Corinthians, performa tão bem no mata-mata da Copa do Brasil e da Sul-Americana, é um time. E no Brasileirão, essa draga desde o começo que a gente vê. Hoje, ocupa o primeiro lugar da zona do rebaixamento. Tá muito cedo ainda, tá, mas é nítida a diferença do time nas duas competições. Sabe por quê? Qualidade de adversário. Então a gente tem que ter consciência de que a qualidade dos adversários que jogam contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro é uma. Tá. Olha o Corinthians. Quem o Corinthians enfrentou ontem? Botafogo do Rio de Janeiro. Time que tem orçamento, um baita treinador. O Júnior Santos hoje está entre os caras mais caros do futebol brasileiro. Bom, hein? Joga muita bola, tem muita qualidade. Tiquinho Soares está no banco desse time. Tiquinho Soares está no banco desse time do Botafogo. Olha como o Arthur Jorge foi e encontrou lugar para o Júnior Santos. Olha como ele encontrou lugar para o Tietê. Olha como ajustou a cozinha da equipe do Botafogo. Então é outro nível. Quando você joga a Copa Sul-Americana, lembra, Paloma, não sei se eu já te disse aqui ou se eu compartilhei isso com os meus espectadores e com as nossas telespectadoras, aliás, agradecendo muito a linda audiência feminina das senhoras, das moçoilas que estão com a gente todos os domingos por aqui. Não sei se já disse isso aqui, mas dos 17 maiores times do futebol sul-americano, 15 são times brasileiros, ou seja, orçamento, estrutura, salário, tudo está aqui no Brasil. 17, 15 estão aqui no Brasil, só quem escapa, River Plate e Boca Juniors. Então, você vai jogar a Sul-Americana, você vai jogar com um time infinitamente pior do que o seu. É o caso do Corinthians. Você vai jogar a Copa do Brasil nas primeiras fases, você vai jogar com equipes com orçamento muito menor. Agora, você vai jogar Campeonato Brasileiro com Ica Ronca, né? Agora, já que você tocou nesse ponto do Botafogo, a gente precisa exaltar também o Botafogo ontem. Tá animado? Não, é que eu vi a Cuica Ronca, né? Cuica Ronca. Quem é que tá aí? O Daniel hoje tá aí? É o Dani, Daniel? Dani é chique, hein? O Dani é do... Resgatar nesse Botafogo aquilo que foi o ano passado, porque assim, ainda não dá para entender aquela derrocada do jeito que ela foi, né? Um time que abre 14 pontos de vantagem na ponta da tabela, que fez partidas irretocáveis e depois a derrocada como foi. Você acha que ele resgata o Botafogo com a qualidade que demonstrou na sequência que teve no ano passado? Eu acho que é um pouco cedo para a gente comparar o Botafogo do ano passado, o Botafogo do Luiz Castro, porque tem dois Botafogo, né? O Sim. Botafogo do Luiz Castro, depois vem o Botafogo do Thiago Nunes, o Botafogo que se perde com treinadores que não têm a qualidade de entender o que o Luiz Castro tinha feito para poder chegar onde chegou, e aí teve dificuldade, tanto teve dificuldade que foi um desandar. A maionese desandou de uma maneira, de repente, toda aquela vantagem que o Botafogo tinha construído merecidamente durante o campeonato, ela foi se esvaindo, ela foi apodrecendo, ela foi acabando e o Botafogo, inclusive, acabou na situação que acabou o Campeonato Brasileiro do ano passado, sem estar, inclusive, entre os 4 primeiros colocados. Então, olha só, é muito cedo. Mas com o Arthur Jorge é do ramo, anota esse nome, eu gosto muito dele. Quando ele chegou, eu estava acompanhando o trabalho dele lá em Portugal e eu gosto muito do trabalho dele. Ele é um cara que tem muita qualidade, é um cara que tem muita inteligência para saber como construir equipes diante da realidade daquela equipe. Eu não sei se eu estou pavoneando muito, ou seja, estou endeusando muito o Arthur Jorge, pelo aquilo que ele ainda não fez, porque ele tem muito tempo pela frente ainda pelo Botafogo, mas eu já vejo grandes mudanças e é um treinador de muita qualidade. Vai quebrando marcas importantes. Você vê a primeira vitória do Botafogo no estádio do Corinthians, né? Antes foram 8 jogos, 6 vitórias do Timão, 2 empates. Então aí são marcas que vão sendo quebradas, né? E desse Corinthians... A gente colocou a semana... Ô, Regi, se você for muito ligeiro, vai ganhar almoço no Paris 6, se voltar... É isso aí, torcida do Fogão aí, grande vitória do Botafogo em cima do Corinthians. Pessoal, mesmo o Corinthians, né, tecnicamente sendo inferior ao Botafogo, é muito difícil jogar em Itaquera. É muito difícil jogar com a torcida totalmente contra, né, o time adversário, que foi no caso do Botafogo. Mas, né, esse time não tomou conhecimento
foi na casa do Corinthians, jogou muito bem, principalmente o primeiro tempo. Para quem assistiu o primeiro tempo, o Botafogo, um time consistente, um time muito confiante no que estava fazendo, né? Tanto é que pressionou muito o Corinthians no primeiro tempo. No segundo acabou perdendo um pouco a mão, já estava à frente do placar, mas nada que tirasse a grande vitória do Botafogo. O Botafogo que vem em progresso dia após dia. O novo treinador chegou para mudar o estilo do jogo, o estilo de jogo do Botafogo, mudou a mentalidade desse time. É um time mais confiante em campo, um time que joga para frente, não se abala quando toma o gol, né? Quem não se lembra como estava jogando o Botafogo na temporada passada por conta daquela perca de título, né, do Brasileirão. O Botafogo tomava um gol, já se abalava todo, não conseguia mais jogar bola. Agora é um time totalmente diferente, um time que joga para frente, não se abala. Júnior Santos tá voando, o Tiquinho ali voltando de lesão também para acrescentar aí mais e mais nesse time. É isso aí, torcedor botafoguense, agradeço pela companhia e até o próximo conteúdo.